Paz e bem. Estamos dando continuidade ao projeto Gotas de Catequese. Nós estamos estudando sobre o documento 105, documento da CNBB, aprovado na 54ª Assembleia dos Bispos, reunidos em Aparecida, dia 14 de abril de 2016. E nós estamos vendo agora sobre os recuos, sobre aquilo que nós recuamos, dentro da igreja. Muito mais do que ficar paralisado, nós voltamos atrás. Nós buscamos, tivemos saudades daquilo que já havia sido superado e tivemos um retrocesso. Então, recuar é retroceder. E nós estamos vendo então aqui o número 42, que diz assim: percebemos que o profetismo e a dimensão social do Evangelho estão enfraquecidos, ou seja, nós estamos deixando, a igreja está deixando a sua essência de profeta, de ser profeta, de anunciar, de proclamar, mas também de denunciar aquilo que necessita ser denunciado. Então, essa dimensão social do Evangelho estão enfraquecidos e são, às vezes, até rejeitados por alguns setores da igreja, tá? O Papa Francisco, autoridades e lideranças na igreja têm sido alvo de preconceitos e até de desrespeito por causa de sua visão de igreja e de seu testemunho. Não é novidade para ninguém, para nenhum de nós, que o Papa tem dado um testemunho muito forte voltado para a caridade, para a acolhida, para o despreendimento, para uma vida mais modesta. Nós não podemos negar isso. E por causa disso, por causa desse profetismo, que se realiza por meio de atitudes e não só de palavras, ele tem sofrido muito, Então, o Papa Francisco, ele tem vivido e tem procurado viver o Evangelho encarnado, não apenas o Evangelho de palavras. E nós sabemos que ele e muitos outros que assim o fazem, tem passado aí por momentos muito difíceis de grandes perseguições. Mas todos nós, cristãos leigos e leigas, somos chamados a seguirmos o bom exemplo do Papa Francisco e de tantos outros que souberam viver isso de forma assim declarada, Podemos trazer assim nomes para a nossa atualidade. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é um grande nome de uma pessoa que soube viver a igreja do desprendimento, a igreja que acolhe o pobre, a igreja que realmente se volta para aqueles que necessitam, Para todas as pessoas, sem distinção. O número 43 nos diz assim: perduram ainda a sacramentalização, a devocionismo e o clericalismo. Neste contexto, a conversão pastoral fica prejudicada e enfraquecida. Ou seja, quando nos fechamos, simplesmente nessa sacramentalização, no devocionismo, no clericalismo, essa dimensão de pastoral, de entendimento do povo de Deus, ela se enfraquece. Por quê? Porque não tem abertura para o outro. Nós não conhecemos o outro, nós não entramos na intimidade do outro. E pastoreio é fazermos aquilo que Jesus fez, é pastorear, é ir de encontro às suas ovelhas, é não deixar que nenhuma ovelha se perca. Então não podemos estarmos fechados no nosso mundinho, fazendo com que o nosso mundo seja apenas aquele espaço que nós consideramos, mas devemos ir em busca das ovelhas. É preciso muito discernimento a respeito da prática de determinados exorcismos, de promessas de cura e de certo estilo de celebrações litúrgicas. Ou seja, nós temos que mostrar a face de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é amor, de um Deus que é compaixão, de um Deus que nos toca e nos toca totalmente, e não estarmos em busca de um Deus que é operador de milagres, de um Deus que expulsa demônios, de um Deus que pode simplesmente nos dar algo em troca, algo material ou algo físico em troca.
né? Mas nós estamos em busca e devemos apresentar a face de um Deus que nos dá a vida plena, essa vida em abundância, essa vida que nos faz transformados, que nos faz cheios de vida, de alegria e que nos faz levar essa boa nova a todas as outras pessoas. Especialmente na mídia, constata-se a volta de um exagerado ritualismo. Então, bem, sabemos que as nossas celebrações litúrgicas são o ápice da nossa fé. É lá que nós vivemos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viver essa liturgia, adentrar essa liturgia, permitir que essa liturgia nos transforme, é a grande essência. Nós não podemos tornar as nossas celebrações litúrgicas em um show. Não é um show, é o mistério da nossa fé, é o ponto mais alto da nossa fé. E assim deve ser vivida. Número 44 nos diz: o ecumenismo e o diálogo interreligioso avançam muito devagar. A mentalidade antiecumênica é ainda muito forte, apesar de o ecumenismo ter sido um dos objetivos principais do Concílio Vaticano II. Bom, nossa, até contraditório, né? Teve-se um concílio, que foi o Vaticano II, Concílio Vaticano II, e um dos principais pontos foi falar sobre o ecumenismo. Mas, infelizmente, nós ainda precisamos avançar. Precisamos adentrar e termos também, sermos entendidos e acolhidos e também acolhermos dentro desse diálogo ecumênico, né? Que não exclui, que não marginaliza, mas que coloca mesmo essa pretensão de sermos verdadeiramente respeitosos para com os demais e que os demais sejam também respeitosos para conosco. Então, esse diálogo interreligioso, ele é necessário, tá? Este ecumenismo, ele é necessário para que nós tenhamos uma convivência aí verdadeira do Evangelho e do cristianismo. Número 45 nos diz assim: em muitos casos há desconhecimento, desinformação e oposição às comunidades eclesiais de base, às questões agrárias, indígenas, afrodescendentes, a teologia da libertação. Há também rejeição da política, uma sublime vocação, uma das mais preciosas, uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Então, temos esse envolvimento, tá? Com as ações que defendem a vida, que defende os direitos dos povos indígenas, dos afrodescendentes, que dialoga com as políticas e com a política, não termos medo de nos inserirmos dentro da política e sermos verdadeiramente testemunhos, não abraçarmos uma política para sermos mais um corrupto, mais alguém que pratica corrupção, que propaga a injustiça, que não trabalha a serviço do povo, mas pelo contrário. Olha bem, eu acho isso aqui é muito bonito, muito belo muito bela essa colocação aqui, tá? Ela é belíssima, que nos diz assim: uma das formas mais preciosas da caridade é a política, porque busca o bem comum. Então, se soubermos vivermos a política verdadeiramente como ela deve ser vivida, estaremos trabalhando para que haja caridade, misericórdia, justiça para com todos. Tá? Então, a necessidade de nós estarmos aí revendo as nossas situações, as nossas posições e o valor que nós damos aí, então, às comunidades eclesiais de base, as questões agrárias, indígenas, afrodescendentes, a teologia da libertação.
e a política de modo geral. Número 46. A resistência quanto à opção pelos pobres. Esquece-se que a opção preferencial pelos pobres, o clamor dos pobres por vida, justiça, dignidade e inclusão social, não são apenas questões teológicas, sociais, políticas, mas uma questão de fé e de fidelidade ao Evangelho. Olha que belíssimo disso. Então aqui reafirma, a opção preferencial da igreja. Opção preferencial da igreja está aqui reafirmada no documento 105, página 33, número 46. A opção preferencial da igreja é pelos pobres. E aqui se fala não somente dos pobres de condição, dos pobres espirituais, mas principalmente dos pobres financeiramente, daqueles que estão à margem, daqueles que não têm emprego, daqueles que não têm vida, que não têm dignidade, daqueles que estão mendigando as migalhas que caem todo dia das mesas daqueles que muito têm, muito possuem, tá? Então vamos continuando aqui. A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua pobreza. É lamentável que alguns comprazem-se simplesmente em culpar dos próprios males os pobres e os países pobres com generalizações indevidas. Temos silenciado a respeito da Igreja dos Pobres, tema que o Papa Francisco retomou desde o início do seu pontificado. Então, o Papa Francisco tem nos dado testemunho disso, da igreja para o pobre, para o que necessita, da igreja que acolhe, da igreja que não exclui, da igreja que ajuda a promover, que ajuda a dar voz ao pobre, a esse que é excludente, que está à margem da sociedade, que está à margem do mundo, que está à margem dos países que se consideram de primeiro mundo, que retém o poder. Então o Papa tem nos dado testemunho disso. É um tema que o Papa Francisco retomou desde o início de seu pontificado, visto que se havia enfraquecido e até incompreendido na igreja e no mundo. Então, essa preferencial, essa atitude, esse dinamismo, essa igreja que faz a opção preferencial pelo pobre. E é pelo pobre, assim como Jesus, nasceu em uma manjedoura, assim como Jesus não foi acolhido, está falando-se também, e sim, principalmente deste pobre material, deste pobre que não possui um pingo de dignidade, que não vive com dignidade, que não tem, que foi-lhe roubada a dignidade, porque não tem vida digna, porque não tem o mínimo necessário para viver com dignidade. Então o Papa retomou desde o início do seu pontificado este tema. E nós, enquanto cristãos leigos e leigas, temos que ter este olhar voltado. Temos que ter em mente essa igreja que faz preferência, pelos pobres, porque foi assim que Jesus veio. Ele não nasceu no meio nem do ouro e nem da prata, mas nasceu em uma manjedoura em completa humildade, mostrando que o nosso olhar deve estar voltado para os mais necessitados. O Papa Francisco tem nos dado exemplo disso com a sua vida, não só com palavras, com discursos, com a releitura de evangelhos, mas com a própria vida. Por isso também tem sido alvo de grande perseguição. Documento continua no número 47. Persiste ainda o amadorismo em relação à preparação e formação das lideranças. Isso gera graves conflitos.
discórdia, divisões, apegos aos cargos, servilismo, acúmulo de responsabilidades, entre outras. Bom, nós conseguimos fazer um bom trabalho quando nós não achamos que a igreja é nossa. E aí nós pegamos todas as frentes de pastorais, todas as frentes de movimentos. Nós queremos acumular cargos para sermos reconhecidos. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, poderia dizer, trazendo mais chagas ao corpo de Cristo. Por que isso? Por que trazendo mais chagas ao corpo de Cristo? Porque eu impeço que outras pessoas também possam exercer a sua função. Eu impeço que outras pessoas possam exercer com mais com foco naquele projeto. Quando eu pego muitos projetos, eu não consigo focar e eu não consigo dar andamento, é muito difícil. Nós, enquanto cristãos leigos e leigas, pegarmos à frente de diversas situações, diversas pastorais, diversos movimentos e querermos sermos os senhores destes movimentos. Então é preciso que haja uma divisão, que não haja apego a cargos, que não haja o civilismo, o acúmulo de responsabilidades, para que a igreja realmente possa crescer, né? Para que as nossas pastorais possam realmente serem fecundas e levarem Jesus Cristo a todas as pessoas. Uma pessoa acumulada de cargos, ela não consegue desenvolver bem nenhum nem outro, porque não tem tempo, não tem foco, não tem um caminho onde ela possa ter uma expansão, né? Então, quando você ocupa menos cargos, quando você faz uma certa peneirada e não se acumula, você tem condições de estar dando assistência, uma assistência mais próxima do outro e fazendo um trabalho com uma dimensão pastoral bem mais ampla. 48, número 48. O Papa Francisco elencou 15 doenças curiais que podem estar presentes em qualquer instituição eclesiástica, inclusive em nossos conselhos pastorais. O sentir-se imortal, achar que você é único, que ninguém irá te substituir ou que você não irá passar, por isso não dá formação a outras pessoas, não faz o trabalho de discipulado. Imortal, imune ou até mesmo indispensável. O martalismo, né? Que vem de Marta, o empedernimento mental e espiritual, a planificação excessiva e o funcionalismo, a má coordenação, o Alzheimer espiritual. Olha que forte disso. Alzheimer espiritual, a rivalidade e a vanglória, a esquizofrenia existencial, as bisbilhotices, murmurações e mexericos, a divinização dos chefes, né? Essa semana nós pudemos ver pela mídia quando os fiéis foram beijar ali o anel do Papa Francisco. Ele começou a retirar a sua mão, ele ia retirando a sua mão, ia retirando, e não permitiu que nenhum que estava ali naquela fila fosse beijar o seu anel. Bom, fica para nós, né, a reflexão, que você possa refletir sobre isso. Quando ele diz aqui a bisbilhotice, as murmurações, mexericos e a divinização dos chefes. A divinização dos chefes. Olha mais uma vez o Papa Francisco nos surpreendendo, hein? A indiferença para com os outros, né? Partilhamos do banquete da Eucaristia,
mas somos indiferentes ao outro. Corremos para chegarmos às nossas celebrações e passamos em cima do pobre que está ao nosso lado e que nos pede consolo, que nos pede um alento. A cara fúnebre, o acúmulo, os círculos fechados, o proveito mundano e os exibicionismos. Novamente aqui, né, o palco. Nós estamos tornando muitas vezes a nossa ação pastoral como um palco para shows ou até um espetáculo circense. E nós somos chamados então a sermos protagonistas, a sermos servos, né? Todo cristão é chamado a ser servo, como Jesus o foi. Jesus foi servo de todos, né? Prova maior a sua vida na cruz por nós. E o último número, nós já vamos encerrando aqui, aliás, o penúltimo, que são alguns desafios ainda que nos provocam a corrupção, que é um verdadeiro câncer social, né? O ato de corromper-se e de causar a corrupção e levar outros à corrupção, aqui o documento nos chama de verdadeiro câncer social. E por último, é recorrente no ensinamento do Papa Francisco a crítica ao neoplagianismo, né? O que é o neoplagianismo? Trata-se de uma heresia iniciada por um monge oriundo da Bretanha, chamado de Pelágio. Ele dizia que não era necessário o auxílio da graça de Deus para que o homem realizasse atos de virtudes. Então, que o homem por si só se completava e ele não necessitava de Deus para nada. Então, aí está, e o Papa chamando a nossa atenção para isso. O neopelagianismo presente na Igreja. Ele dá exemplos concretos de carreirismo, clericalismo, gnosticismo, elitismo, tradicionalismo e outros, ou seja, pessoas que usam da igreja para se autopromoverem, para se sustentarem, que não são verdadeiramente cristãos, que não estão verdadeiramente a serviço, como Jesus Cristo nos ensinou que assim o fizéssemos. Bom, nós estamos ficando por aqui com mais essa edição do projeto Gotas de Catequese e nós retornaremos em um novo programa e aí já estaremos falando sobre a globalização e o efeito dessa globalização dentro do nosso exercício de cristãos leigos e leigas. Espero que você possa assistir, né, ter assistido a este vídeo e então compartilhar. Compartilhe, por favor, nos seus grupos, para que outras pessoas também possam ter posse deste conhecimento, deste estudo por meio do documento 105. Mais uma vez recorremos à nossa mãezinha, que ela possa nos abençoar, que ela possa nos guiar neste nosso trabalho, neste nosso projeto. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.